Olá pessoal, boa tarde, espero que vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Me chamo Andréa Arcuri e eu estou aqui hoje para orientar vocês a respeito do pão low carb. Nós vamos utilizar uma farinha que tradicionalmente entra nessa dieta, que é a farinha de amêndoa, tá? Hoje em dia você tem facilidades de encontrar. Se você não encontrar na sua cidade, você pode estar comprando pela internet. Peça sempre o certificado para que de fato seja uma farinha de amêndoa, tá bom? Elas normalmente vêm com o certificado, tá? Para essa receita eu vou utilizar 400 gramas de farinha de amêndoa. 400 gramas de farinha de amêndoa. 100 gramas de fisílio. 100 gramas de fisílio, tradicionalmente chamado como musk, né? E eu tenho aqui o sal rosa, 8 gramas de sal rosa. Queijo parmesão ralado. Aqui tenho 100 gramas, tá? No fisílio, 100 gramas. Vou utilizar 10 gramas de fermento químico, 20 gramas de fermento biológico seco. Ele é um fermento que age rapidamente para poder levar o seu pão ao forno. Não precisa crescer tanto tempo a massa. E eu vou utilizar aqui a manteiga ghee. Eu tenho aqui 30 gramas. Vou utilizar 4 ovos batidos, eu já bati. E eu vou utilizar também um recheio de palmito, tá? Procure cozinhar de forma que não sobre muita água aqui. Dessa vez eu não coloquei a biomassa para engrossar, eu não vou precisar engrossar. Se eu fosse fazer qualquer outro tipo de, por exemplo, pastel, essas coisas, eu precisaria dar uma engrossadinha. Como é um pão, uma torta, entre aspas, né, feita com a farinha de amêndoa, então eu não vou me preocupar muito no recheio, que ele fique um pouco pastoso, tá? Ele tá bem soltinho, eu vou escorrer o máximo que eu puder dessa água na hora de acrescentar. E aqui não tem segredo. Deixa eu colocar vocês bem próximas aqui da minha bancada. Eu vou entrar aqui com o fisílio e vou misturar bem, tá? Você pode estar utilizando a mão diretamente ou uma colher, uma colher de... Desculpe, gente, esqueci o nome. É que eu vou, não? Silicone, né? Colher de silicone, também pode. Ou, vamos lá colocar, eu vou colocar aqui a luvas para poder trabalhar com a massa, porque vai a mão direto na massa. Eu espero que você faça essa receita em casa. Eu curto muito, muito, muito. Em casa aqui todo mundo gosta bastante. Já deixa o forno pré-aquecendo, tá? Eu vou utilizar o forno a 180 graus. Então tá aqui. Eu prefiro entrar com o queijinho metade na massa, tá? Eu vou acrescentar 50% aqui na massa. Não tem muito segredo, gente. É a coisa mais simples que existe, tá? Vou entrar aqui com o meu fermento químico. Você pode também fazer a massa na batedeira, viu? Se você não tem muita disposição para trabalhar com as mãos, na batedeira. Vou entrar aqui com o meu fermento biológico.
Poderia usar só o químico? Sim, poderia. Eu aumentaria um pouquinho a quantidade, porque é uma massa pesada, a hora que ela umedecer ela fica um pouquinho pesada. Então eu posso usar só o químico. Mas eu acho que o sabor conta bastante, não é? Então aí de repente você trabalhar com o fermento biológico, ele dá outro sabor. Um sabor bem mais próximo daquilo que é o seu pãozinho. Vou acrescentar o sal. Vou entrar aqui com os ovos. Lembrando que eu bati 4 ovos aqui para facilitar, viu, gente? Para facilitar a minha vida e misturar. Que às vezes, como a farinha é um pouco grossa, ela segura um pouco. Às vezes mistura mais a gema de um lado, menos do outro. Então aqui não tem erro. Você vai misturar com tranquilidade. Vou acrescentar uma parte da minha manteiga, a manteiga ghee, que é uma manteiga clarificada, o restante dos ovos. E aqui já formando a minha massa. Misture bem. O fato de usar os 2 fermentos é para ajudar a dar uma força maior para minha massa, para ela não ficar grudada de vez, tá? E aqui tá aí, ó, a minha massa pronta. Agora eu vou abrir, vou colocar numa forma, vou abrir, colocar o recheio e colocar outra parte. Então aqui, vocês observem, vou apresentar uma forminha. Essa forminha aqui é uma forminha forneável. Ela é de plástico, mas pode ir ao forno, tanto ao micro-ondas quanto ao forno tradicional. É uma opção também. Depois as forminhas de alumínio, tá? Aí o formato você é que vai resolver o que é melhor. Eu acho que para que você não tenha problemas, acho não, eu tenho certeza. Já que você não tenha problemas, por exemplo, com a parte inferior ficar crua, o seu recheio tem que estar frio. Não pode pôr recheio quente aqui, tá? Então, vou assentar a massa aqui. Vou entrar com o recheio. Você pode fazer o recheio que você quiser, viu? Fica a seu critério. Pode fazer de frango, carne moída, queijo com tomate. Se sobrou peixe, pode pôr também, desfiar, fazer com o peixe, tá bom? E agora na parte superior. Eu vou espalhando a massa na mão, vou cobrir. Onde faltar você completa. Depois nós vamos acertar a massa aqui com um pouquinho de água e
Para isso eu vou utilizar aqui uma colher. Eu molho na água e vou acertando aqui. Fica lisinha, lisinha, viu? Mas aí você vai perguntar, não, mas eu não queria uma massa que eu tenho que abrir nas mãos. Eu quero uma massa que eu possa despejar na forma e acrescentar o recheio depois. Então aqui nós temos essa versão da massa. Não vai mudar muito, a única coisa que vai acrescentar em relação... Desculpe, gente, ó. Tá aqui a massinha dentro da forminha. Então, o que vai mudar? Eu vou acrescentar água. Eu posso acrescentar leite. Eu posso pensar num líquido dentro do que eu já fiz. Por exemplo, contar com a água que cozinhei, tá? Então, aqui nós vamos misturar a água nesta massa mesma. Nós vamos deixar ela mais maleável, mais líquida. Algumas pessoas às vezes não conseguem acertar o ponto da massa. Então essa massa, um minutinho eu vou lavar a mão. Ela é bem versátil, né? Então eu sair daqui, eu vou fazer aquela torta de liquidificador que vocês chamam. Poderia bater no liquidificador? Eu creio que sim. Eu nunca fiz. É tão rápido e tão fácil fazer na mão que no liquidificador eu só vou sujar. Vai dar trabalho, tá? Então, ó, mais um pouquinho. Aqui eu vou entrar com o restante da minha ghee. E agora, muito simples, gente. Eu vou untar a vasilha que eu vou utilizar com azeite, ó, eu uso o azeite spray, tá? Vou colocar uma parte da massa no fundo. Veja, a massa tá bem líquida. São tortas rápidas, né? Tortas fáceis de fazer. Vou espalhar aqui direitinho a primeira camada. Deixo ele bem certinho, tá? E venho com o meu recheio aqui, ó. Vou colocando na superfície, espalho um pouquinho, delicadamente, né? Para ele não pesar e ir no fundo da massa. Tem que deixar ele bem na superfície, tá? E agora a parte de cima aqui, ó. Vou fechando a minha torta, o meu pão salgado aqui com o recheio, tá? Acerto bem a borda aqui, ó, dou uma ajeitadinha, deixo ele bem bonitinho, bem arredondadinho aqui no contorno da minha assadeira. Dou uma alisada na superfície. E o
queijo, ele só pode entrar quase no final. Se ele entrar agora, ele vai segurar a massa e ela não vai poder crescer, tá? Então, uns 10 minutos antes de você terminar de assar, aí você vai espalhar o queijinho aqui em cima, tá bom? Ou pode deixar sem também, tá? Tá aqui a torta ou pão salgado com recheio. Espero que vocês curtam e assim que estiver pronto, eu já retorno. Olha que lindo! Olha que lindo que ficou! E ó, gente, eu só tenho aqui praticamente 8 minutos assando, tá? Eu vou deixar pelo menos 20 minutos. Bom, pessoal, aqui a gente já assou o pão recheado, tá? Eu vou tirar do forno, já deu 20 minutos. Então, observe aqui, eu coloquei já o queijinho por cima, para poder derreter um pouco, tá? Olha que lindo que ficou. Olha que maravilhoso. Eu acho que eu vou deixar mais 10 minutinhos, tá? Para que ele asse bem, e fique bem gostoso. Então, daqui a pouco eu volto. Bom, estamos aqui de volta com o nosso pão recheado assado. Ele já esfriou um pouco. A forminha saiu fácil. Olha que lindo. Veja que bonito que ele ficou. E vamos cortar, né? Vamos ver como ficou a parte interna. Olha. Macio. A massa é mais delicada, tá? Olha que lindo. Viu? Então tá aí uma sugestão para que você faça aí num encontro com a família, com os amigos, que você possa curtir isso com prazer, né? Qualquer dúvida, qualquer questão em relação a essa condição de fazer uma receita low carb, você pode entrar em contato comigo através do meu canal aí. Deixe uma pergunta, mas antes se inscreva, ative o sininho para que você possa receber as receitas mais recentes com mais rapidez, tá? E deixe um comentário, deixe seu joinha. Tá bom, gente? Agradeço imensamente a companhia de vocês e até a próxima.